Olá, Lucas Andrade. Eu vou responder agora a sua pergunta. A pergunta que você me fez: as testemunhas de Jeová são de fato uma seita? Veja bem, a palavra seita vem do grego hairesis, né? É uma divisão, é um partido, e em sentido religioso, vamos dizer assim, e em sentido até espiritual, eles são uma seita destrutiva. Mas não é destrutiva porque manda matar pessoas, embora alguns dos ensinos deles já levaram pessoas à morte, né? Proibiram, por exemplo, vacinas, proibiram transplantes, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, tem uma família que perdeu um ancião por falta de um transplante de rim um ano antes do corpo governante liberar os transplantes de novo, né? Em 1980. Então, para você ver que absurdo, né? Agora, eles são sim uma seita destrutiva do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a mensagem deles, o evangelho deles, o outro Jesus deles, não pode gerar salvos. Crer no Jesus TJ significa não crer no Jesus que veio morrer por nós para nos dar a salvação, porque esse Jesus é um anjo. Você percebe? É uma criatura. E logo, se ele não é eterno, o sacrifício dele não tem consequências eternas, não tem benefícios eternos para nós. Então, eles de fato são uma seita dentre todos os motivos, né? O principal eles creem num outro Jesus, num outro evangelho. E isso nós não podemos aceitar, não é? Para você ter uma ideia, o Jesus TJ foi salvo. Ele veio aqui, foi fiel a Jeová e por ter sido fiel a Jeová foi salvo. Pode um negócio desse? Então, eles são realmente uma seita. Marcelo Ferraz se pergunta se os escribas e os doutores da lei em geral consideravam que Paulo fazia parte de uma seita. Bom, Paulo fazia parte sim de uma seita. Eu não vejo problema nenhum em chamar o cristianismo de uma seita, mas desde que seja no contexto judaico. Né? Então, no contexto judaico, era uma divisão, era um partido. Né? É o conceito deles. Né? Agora, o conceito bíblico de seita é o quê? Né? Mais à frente na história da revelação bíblica, nós vemos Pedro falar de seitas destrutivas. Então aí é outra história, um sentido mais pejorativo em sentido espiritual. Né? Então aí nesse sentido, o cristianismo não é uma seita. Então em sentido sociológico, em sentido puramente analítico, tem muita igreja evangélica que é seita de outra. O pastor briga com uma, né? E briga com o outro pastor, eles se dividem e uma se torna seita da outra. Num sentido, vamos dizer assim, bem genérico, é seita. A igreja batista é seita de outra igreja presbiteriana. Entendeu? Esse não é o problema. A questão é quando o grupo se torna uma seita por abandonar doutrinas bíblicas, né? A segunda parte da sua pergunta, Marcelo Ferraz, qual deve ser que deve ser usado pelo cristão em relação aos apologetas e doutores contemporâneos, né? Qual o critério de confiabilidade, né? Eu não entendi muito a sua pergunta, tá? Parece que ela não tem nada a ver com a parte anterior, né? A primeira parte da pergunta, mas eu vou dizer o seguinte, né? Nós apologistas precisamos saber diferenciar o que é seita e do que é uma igreja que está apresentando problemas doutrinários. Então você vê, por exemplo, as igrejas da Ásia Menor, pega os pecados dessas igrejas, eles são considerados igrejas, apesar de ter doutrina dos nicolaítas, idolatria, imoralidade, abandonaram o amor que tinha no princípio, enfim, mas ainda assim eles eram considerados igreja. Israel, apesar de todos os pecados que eles tiveram, eles continuaram sendo, até a volta de Cristo, considerados como povo de Deus. Né? Então, veja, a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, entendeu? Para não chamar de seita aquilo que é igreja, mesmo que estão em pecados. Então eu, por exemplo, eu digo que a Igreja Católica não é uma seita. Eles não foram vomitados da boca de Cristo ainda. Nem tudo está perdido ali.
Eles creem na doutrina da Trindade. Os melhores livros de teologia que explicam a doutrina da Trindade são livros católicos, né? Então, eu oro pela Igreja Católica, eu oro pelo Papa, para que eles abandonem os erros, porque se a Igreja Católica abandonar seus erros religiosos, ela não vai ser vomitada da boca. Você está entendendo? Então, eles ainda têm, vamos dizer, uma chaminha acesa de cristianismo. E eu oro por eles, e eu acho que vocês também deveriam orar por eles. Quando o Papa Francisco pediu para orarem por ele, eu me ajoelhei na sala e orei por ele, pela conversão da Igreja Católica, né? Eu vou passar um pouquinho do tempo só para dizer o seguinte, né? Existem igrejas que se tornaram seitas e que foram praticamente vomitadas da boca. Por quê? Porque abandonaram tudo que é de sadio e cristão. Você tem, por exemplo, um grupo chamado Igreja Apostólica, que depois se tornou Igreja Apostólica Santa Vó Rosa. Eles passaram a dizer que o Espírito Consolador era a Vó Rosa, né? Passaram a ensinar que ela está lá junto à Trindade, né? De uma forma assim que era como se fosse uma semideusa ali, né? Então, quer dizer, existem grupos, existem igrejas que podem se tornar seitas. Eu acredito sim. Embora nem todos os cristãos ali vão se tornar membros da seita. Porque Deus, você sabe que salvo, né? Ele tem condições de resistir, né, às heresias desse mundo. Acredito também que certos cristãos podem se desviar, tá? Por exemplo, um cristão, ele até fiz um debate no Vejam Só sobre isso, né? Existem salvos nas seitas? Eu falei, bom, se um cristão que não conheceu muito doutrina, ele entra em contato com uma seita, ele pode viver lá um tempo. Assim como tem cristão que se desvia para as práticas sexuais, tem cristãos que podem se desviar para doutrinas heréticas. Mas ele vai voltar, porque ele é um predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, é assim que eu penso. Daniela Fava, você faz uma pergunta muito interessante. Qual é a melhor maneira de evangelizar alguém que faz parte de uma seita? A Bíblia diz para sermos rápidos no ouvir, vagarosos no falar. É importante saber em que eles creem. E mesmo que você não tenha uma resposta na hora, a humildade faz parte da nossa vida. Então você fala, vou pesquisar esse assunto. Às vezes eu faço isso com pessoas que dá para evangelizar, né? Eu faço isso mesmo sabendo a resposta. Então eu digo assim, eu vou pensar nesse seu argumento, interessante. E aí então eu tenho um tempo suficiente para dar uma resposta, mas toda resposta precisa ser cristocêntrica, né? Então é importante sempre dizer que essa resposta tem a ver com o Cristo da Bíblia e demonstrarmos através do nosso modo de ser qualidades, né, que refletem o caráter de Cristo. É verdade que nem sempre a gente consegue, porque existem sectários que eles são extremamente beligerantes e constituem um grande desafio para mantermos a calma, né? Eu mesmo já perdi paciência com gente que é exagerado, extremista, né? Então é importante ouvi-lo, é importante conhecer a doutrina cristã, porque senão a gente vai ficar sem resposta, né? Como muitos evangélicos ficavam diante de mim, né? Que fazia perguntas que eles não sabiam sequer dar resposta e iam perguntar para os outros que também não sabiam dar resposta. Então a gente precisa conhecer a sã doutrina, conhecer as escrituras, raciocinar com eles a base das escrituras, né, conforme Atos capítulo 17, versículo 11. Né? Termos paciência, orarmos por eles. Eu oro até para os que eu, de vez em quando, dou uns trancos. Por quê? Porque eles precisam, né, das nossas orações, sim, para que Deus amoleça o coração deles, né? E sempre estar dispostos a fazer uma defesa da fé diante deles. Então, o Laion Ribeiro pergunta, quais são os pontos que as denominações devem ter para não serem consideradas seitas? Bom, aí você está falando de denominações, você não está falando de igrejas cristãs abandonarem a sã doutrina e se tornarem seitas, porque isso é possível sim, né? Bom, eu acho assim, a gente está vivendo uma época de muitas tentativas
para reavivar a fé. E quando essas tentativas surgem da parte de líderes que não têm um correto entendimento das Escrituras, eles podem criar as novidades, né? Existe uma tendência de líderes religiosos criarem novidades que a Bíblia chama de ventos de doutrina, que podem tirar Cristo do foco. E aí a igreja entrar num processo, né, ou a igreja local, ou uma denominação inteira, entrar num processo gradativo de sectarização. Então começa, por exemplo, com certas práticas judaizantes, entra a arquinha dentro da arca, que desvia a atenção. Acaba levando as pessoas a ter a mesma consideração e dar o mesmo valor que católicos dão a imagens. O catolicismo fala, não, a gente não quer adorar a imagem. Ah, mas o católico acaba confiando nas imagens e dividindo os méritos até da salvação entre Cristo e as imagens. Então, quando as igrejas começam a criar novidades que desviam a centralidade de Cristo e dividem o mérito da salvação em Cristo com objetos, com promessas, aí então começa-se a acender o sinal vermelho. E eu não duvido que muitas igrejas pertencentes a denominações famosas, principalmente entre esse mal chamado pentecostalismo e neopentecostalismo que surgiu na igreja, porque para mim isso é um mal, isso é um grande mal que existe, com raras exceções, então, quando isso começa a surgir, o negócio começa a ficar perigoso, não é? Quanto à pergunta do Otávio Ferreira, podemos estar juntos de seitas na realização de trabalhos sociais? Né? Essa é a primeira pergunta aqui. Eu acredito que sim. Ajudar o próximo independe de ser espírita, de ser um ateísmo. Eu acho que fazer o bem, né? A gente precisa, as pessoas precisam ver a gente fazer o bem, porque as boas obras que fazemos são resultado da nossa conversão. As boas obras que eles fazem é uma coisa instintiva, é uma coisa, sabe, para repetir o que os outros fazem, para se promover. Então, quando alguém nessas condições vê salvos fazendo boas obras, eu acho que o efeito é outro. Então, eu não tenho problema quanto a isso. Eu fiquei muito triste, por exemplo, com o meu time, o Santos Futebol Clube, o melhor time do mundo, quando eles visitaram uma casa para criança e alguns jogadores evangélicos, sabendo que a casa era espírita, se negaram a entrar por questões de consciência. Quando na verdade aquela casa espírita fazia trabalhos sociais, não envolvia questões religiosas, não distribuía nem aguinha benzida, né, ou abençoada pelos médiuns espíritas. E veja, não tinha problema nenhum fazer isso. Então eu acho que a gente tem que trabalhar junto, essas pessoas precisam ver a gente fazer o que é bom, o que é correto a toda sorte de pessoas, não é? Mas com a atitude correta, com a motivação correta, visando enaltecer o nome de Cristo. A segunda parte dessa pergunta é se podemos financiar obras assistenciais quando não houver uma obra que eu considere pautada nas Escrituras. Então vamos lá. Uma seita resolve fazer um bingo. Então a gente vai participar, por exemplo, de um bingo, que é um tipo de aposta, né? Aí eu acho que aí não. Né? Eu acho que nesse caso nós poderíamos fazer o seguinte: olha, a gente gosta de ajudar, a gente vai ajudar vocês, mas de outra forma. A gente vai arrecadar então algum alimento e a gente vai doar para vocês, né? Mostrar que a gente não participa desses tipos de atividades, mas a gente pode, claro, ajudar de outra forma e não vejo problema nenhum quanto a isso. O Otávio Ferreira faz a terceira parte da pergunta dele, né?
Eu posso ajudar quando os TJs, por exemplo, estão fazendo um trabalho de levar alimentos em uma região inóspita? Posso financiar de alguma forma? Os TJs não vão deixar você ficar sabendo disso, porque eles gostam de ajudar só eles, sozinhos, né? Eles não pedem ajuda para ninguém, eles mesmos ajudam. Eles não avisam que ajudaram, mas se um dia, né, eles estiverem falando sobre quem é a religião verdadeira, aí sim eles vão dizer, ó, nós fizemos isso e nem falamos para ninguém. Na verdade, eles usam isso como forma de se promover. Então, na verdade, se eles deixassem a gente ficar sabendo, não veria problema nenhum. Agora, a questão é, nós, como igreja, devemos tomar também a iniciativa de fazer essas ajudas, né? E não esperar que eles iniciem a fazer ajuda, seja lá qual seita for. A igreja tem a obrigação de fazer isso, né? Como forma de praticar boas ações e sermos gratos por tão grandiosa salvação em Cristo Jesus, né? Cristo nos deu a vida, a igreja precisa, né, fazer ajudas assistenciais, né? Graças a Deus tem muita igreja séria fazendo isso.